Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Eliabe Ferreira e na aula de hoje nós vamos estudar um tema essencial dentro da medicina chinesa, que é a psique. Esse conteúdo é baseado no capítulo 1 do livro A Psique da Medicina Chinesa, de Giovanni Massiocia. E hoje eu quero conduzir por uma visão abrangente, clara e clínica sobre o que é mente na medicina chinesa, o que é espírito, o que é alma, e como isso se conecta com as emoções e com os quadros de doença mental descritos pela tradição. Então já se prepara porque essa aula vai ser bem completa. Antes de tudo, eu quero começar com um ponto fundamental. Na medicina chinesa, não é possível separar corpo e mente como se fossem coisas totalmente independentes. Essa é uma diferença marcante em relação a certas leituras do pensamento ocidental, onde muitas vezes se tenta dividir corpo de um lado, mente de outro e o espírito em outro plano. No capítulo, fica claro que a medicina chinesa entende o ser humano como um sistema integrado, ou seja, os processos mentais e emocionais não são um detalhe e não são secundários. Eles fazem parte da fisiologia, da patologia, do diagnóstico e do tratamento. E isso muda tudo na clínica. O texto faz um breve resgate histórico e filosófico sobre os conceitos de espírito e alma. A ideia de espírito no Ocidente aparece relacionada ao sopro, à respiração, ao princípio vital. E isso está presente em diversas tradições antigas, onde a vida é reconhecida pelo fato de respirar. Já o conceito de alma é apresentado como algo ligado à essência do indivíduo, à interioridade, e em alguns sistemas até mesmo à mente. O capítulo também lembra como a tradição cristã consolidou fortemente a separação entre um corpo material e uma alma imortal, o que influenciou profundamente o pensamento posterior. Mas a medicina chinesa vai por outro caminho, um caminho mais funcional, mais integrado e mais clínico. Agora nós entramos no coração do capítulo. Como a medicina descreve a psique? Existe um ponto muito importante aqui. O texto mostra que a medicina chinesa tem uma estrutura própria para explicar o funcionamento psíquico. E dentro dessa estrutura, nós temos os chamados 5 aspectos do Shen, que se relacionam diretamente com os órgãos Zhang. Esses aspectos são o Shen, ligado ao coração, o Hun, ligado ao fígado, Po, ligado aos pulmões, I, ligado ao baço e Zi, ligado aos rins. Agora eu vou explicar cada um de forma clara. O Shen é frequentemente traduzido como mente ou espírito, mas ele é mais amplo do que isso. Shen envolve consciência, presença, clareza mental e integração psíquica. No material, aparece inclusive uma representação gráfica mostrando a relação entre a mente e o coração, reforçando a ideia de que o coração é central para o Shen. Então, quando a gente fala de Shen, a gente está falando do centro organizador da vida mental. O Hun aparece como um aspecto psíquico relacionado ao fígado. Dentro do conjunto dos aspectos do Shen, Hun apresenta uma dimensão que participa do movimento interno, da direção, do impulso e da dinâmica vital. Ou seja, Hun está ligado à capacidade de seguir adiante, de mover-se internamente, de ter direção. O Po é relacionado aos pulmões. E aqui nós estamos falando
de um aspecto mais ligado ao corpo, ao instinto, ao imediato. Po está associada a uma dimensão mais corporal, mais presente, mais conectada ao aqui e agora. O I é ligado ao baço e representa a capacidade de pensar, de processar, de focar e de elaborar. Então, quando a gente fala de I, a gente está falando da mente em que trabalha com a intenção, com o raciocínio e com a organização do pensamento. E, por fim, o Zi, ligado aos rins. Zi é frequentemente traduzido como força de vontade, determinação e persistência. É uma energia psíquica profunda que sustenta a direção e a capacidade de continuar, mesmo diante de desafios. O capítulo também traz um ponto essencial. A psique não está solta no ar. Ela está sustentada por algo maior, os 3 tesouros, que são Jing, a essência, Qi, a energia, e Shen, a mente ou o espírito. E isso é extremamente importante na prática clínica, porque se Jing está fraco, a base do indivíduo pode estar comprometida. Se Qi está desregulado, o emocional oscila. E se Shen está perturbado, a mente pode apresentar sinais claros de sofrimento. O que o capítulo mostra é o mental e o emocional dependem do estado energético do corpo. Existe uma seção do capítulo chamada A Mente Shen na medicina chinesa. E nela aparece a afirmação central: o coração é o órgão responsável pela mente. Isso é muito diferente da visão moderna ocidental, que frequentemente localiza a mente no cérebro. Aqui, a medicina chinesa apresenta um modelo que é a consciência e a vida mental estão ligados ao funcionamento do Shen do coração. E isso amplia nossa leitura clínica, porque o sofrimento mental pode ser compreendido também como um desequilíbrio orgânico energético. O capítulo também traz uma seção chamada Significado da palavra Shen na medicina chinesa. E nele fica claro que Shen pode ser entendido como mente, espírito ou até espírito-mente. Mas também há um detalhe importante. Shen pode ser usado para descrever qualidades psicológicas, estados emocionais e até fenômenos sutis, difíceis de explicar pela linguagem moderna. O texto menciona, inclusive, fenômenos naturais incompreensíveis, mostrando que Shen pode representar aquilo que é sutil, invisível, mas perceptível clinicamente. Agora eu quero entrar numa parte extremamente clínica. O capítulo mostra que o Shen pode ser observado no diagnóstico como uma condição de brilho, ou seja, o terapeuta observa Shen através da vitalidade, da presença e da coerência do paciente. Isso pode aparecer no olhar, na expressão, no modo como a pessoa se comunica, na forma como ela está conectada ao ambiente. E isso não é apenas uma observação subjetiva. O capítulo indica que a presença de Shen no diagnóstico está relacionada a um bom prognóstico. Agora nós chegamos a uma parte muito importante do capítulo: as categorias tradicionais da doença mental. O texto apresenta uma seção chamada Doença Mental na Medicina Chinesa. E aqui, o material traz exemplos de quadros descritos na tradição como a Síndrome do Bulbo de Lis,
chamado Bai He Bin, depressão, chamada de Yu Zen, agitação, chamada Zhang Zhao, palpitações e ansiedade, chamada Xin Ji Zhen Chong, e epilepsia, chamada Dan Tian. E o ponto essencial aqui é: o capítulo não está tentando encaixar esses quadros diretamente nos diagnósticos modernos. O que ele faz é mostrar que a medicina chinesa tem a linguagem própria para descrever estados de sofrimento psíquico, emocional e mental. E isso nos ajuda a compreender padrões, observar sinais e organizar o raciocínio clínico. Para fechar, eu quero que você leve 3 chaves principais dessa aula. Primeiro, na medicina chinesa, psique e corpo são inseparáveis. Segundo, Shen não é apenas mente, no sentido moderno. Shen é presença, consciência, brilho, integração. E terceiro, a medicina chinesa tem categorias próprias para descrever sofrimento mental, com base na dinâmica dos órgãos e dos aspectos do Shen. Se você gostou dessa aula, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual dos 5 aspectos você mais percebe na prática clínica? O Hun, o Po, Yi, Zi ou Shen? Você pode sugerir outros temas para os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.